Olá, gente! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a unidade 5 do livro de vocês, tá bom? A unidade 5 fala das coordenadas polares e a integração, certo? E integração. Bom, vocês devem ter lido no livro didático de vocês que no sistema de coordenadas polar, você precisa, o sistema é definido por um eixo, chamado de eixo polar, certo? E pela origem desse eixo chamado polo, certo? Qualquer ponto em coordenadas polares, ele tem duas coordenadas, o R e o θ. O R é o ângulo formado com o eixo polar, então suponhamos que o ângulo seja esse, então o ângulo formado, e o R é o comprimento, então é esse tamanhozinho aqui. Quando você marca o ângulo θ e o comprimento R, você tem o ponto em coordenadas polares, tá bem? Então todo ponto em coordenada polar você marca desta forma, com o ângulo e o R. Então, por exemplo, se você quiser marcar o ponto 1 e π em coordenadas polares, como que você vai fazer? Então, você faz o seu eixo polar, tá certo? Marca o polo, que é a origem do seu eixo. A partir da origem, você marca π. Π, quanto que é π terços? É 180 graus dividido em 13, então é 60 graus. Eu não trouxe um transferidor, então é mais ou menos isso, certo? Então aqui você vai marcar π terços e aqui você marca a sua uma unidade, certo? Aqui eu exagerei na minha uma unidade, mas seria isso, tá? Então o ponto P está aqui. Se você quisesse marcar o ponto P de coordenadas menos 1 e π terços, então você faria o quê? Para esse lado aqui, esse sentido aqui, para esse ângulo, esse é o sentido positivo. Então, se você quer marcar menos 1, você tem que marcar no sentido contrário. Então, esse é o sentido positivo e esse é o sentido negativo. Uma unidade também, certo? Aqui eu não medi direitinho. 1, 2, 3, 4. Onde tá? 1, 2, 3, 4. Que vai ficar mais ou menos aqui esse ponto P1, certo? Então, esse ponto P1 tá aqui, porque você vai marcar o π terços, esse é o sentido positivo, como tá escrito menos 1, você vai marcar pro lado de baixo, tá bem? Na sequência do seu livro didático, tem a relação entre as coordenadas polares e as coordenadas retangulares. Então, a gente sabe que um ponto em coordenada retangular tem coordenada x, y. E um ponto que a gente viu agora, né, um ponto em coordenada polar, ele tem coordenadas r e θ. Então, como que nós relacionamos as coordenadas retangulares com as coordenadas polares de um ponto? Tá certo? Então, você pega o ponto tem coordenadas x e y, suponhamos que seja mais ou menos aqui assim, tá? Você tem, então aqui você tem a coordenada x do ponto e a coordenada y, então aqui você tem o ponto x e y. Pelo que a gente viu agora, um ponto também, ele pode ser representado em coordenadas polares por r e θ. Então, o que eu faço? Eu faço o eixo polar coincidir com o eixo positivo do x, de forma que o polo do eixo polar coincida com a origem do sistema cartesiano, tá certo? Então, se eu faço isso, eu posso representar o ponto r θ aqui, porque R vai ter um ângulo e a medida dele,
certo? O ângulo θ e a medida dele. Então, através desse gráfico, nós podemos tirar as relações entre as coordenadas cartesianas e as polares e entre as polares e as cartesianas, tá certo? Então, observe. Aqui nós temos um triângulo retângulo, então nós podemos tirar as relações métricas desse triângulo retângulo. O que nos interessa aqui, para o que nos interessa. Então, aqui nós temos quanto vale o cosseno do ângulo θ. A gente sabe que vale cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa, que é r. Então, eu posso dizer que x é r cosseno θ, certo? E o seno do ângulo θ é quem? É y, cateto oposto, certo? Ó, esse tamanho é y, então este tamanho é y. Y, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu digo que y é r seno θ. Bom, então, eu digo que x é r cosseno θ e y é igual a r seno θ. Então, essas duas equações, elas relacionam os pontos em coordenadas polares e coordenadas cartesianas. Então, dado o ponto em coordenadas polares, eu consigo calcular as coordenadas cartesianas dele, tá certo? Agora, suponhamos que eu queira, dado o ponto em coordenadas retangulares, eu calcular o ponto em coordenadas polares. Então, observe aqui, ó, R é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, pelo teorema de Pitágoras, eu posso dizer o quê? Que R ao quadrado a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, certo? Ou também eu posso dizer, como R é a medida, é a hipotenusa, que R é a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá certo? Então, desta forma, dado x e y, eu consigo calcular o R. E o θ, como que eu vou calcular θ? Uma maneira de você calcular θ é enxergar que a tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, aqui cateto oposto ao ângulo y, cateto adjacente ao ângulo θ, x. Então, eu posso calcular o θ como o arco cuja tangente é y sobre x, certo? Só que você tem que cuidar o quadrante que o ponto está, porque a tangente de um ângulo, o arco cuja tangente é um determinado valor, não está apenas num quadrante. Por exemplo, tangente de π² é 1, certo? E está no primeiro quadrante. O ângulo correspondente no terceiro quadrante, que é 1, 2, os 5 π² também a tangente é positiva, também a tangente de 5 π² também é 1, porque tanto o seno quanto o cosseno é negativo. Então, para calcular esse ângulo, você tem que verificar em qual quadrante o ponto está, tá bem? Então, suponhamos que você queira escrever o ponto 1, em coordenadas, você tem um ponto em coordenadas retangulares e você quer escrever ele em coordenadas polares, tá bem? Então, neste caso, esse ponto pertence ao primeiro quadrante, tanto x como y são positivos, certo? Aqui o x vale 1 e o y vale 1. Então, eu posso escrever o R através dessa fórmula. R é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, R é raiz de 2 e a tangente de θ é y sobre x. Então, a tangente de θ é 1, ou seja, θ é o arco cuja tangente é 1. Qual é o arco cuja tangente é 1 no primeiro quadrante? π². Então, esse ponto 1 em coordenadas retangulares, você pode escrever como raiz de 2 e π² em coordenadas polares. Tá certo? Agora, suponhamos que você tenha um ponto em coordenadas polares e você queira escrever ele em coordenadas retangulares. Por exemplo, vamos usar esse pontinho aqui que a gente traçou, tá? Suponhamos que você tenha o ponto 1 e raiz de π² e você queira escrever ele em coordenadas retangulares. Então, você sabe aqui que o R é 1 e que o θ é π². Então, você usa a relação x igual a R
cosseno θ. Então, aqui vai ser 1 vezes o cosseno de π-terços. π-terços é 60 graus. Então, quanto vale o cosseno de π-terços? Meio, né? Então, isso aqui dá meio. E y é igual a r seno θ. Então, vai ser 1 vezes o seno de π-terços. Quanto que é o seno de π-terços? Raiz de 3 sobre 2. Então, o ponto que você escreveu, que está escrito em coordenadas polares como 1 em raiz de 3, em coordenada retangular é o ponto meio em raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Bom, através desta relação, se eu tenho uma equação na forma polar, por exemplo, R igual a 2 cosseno θ. Como que eu escrevo a equação correspondente em coordenada cartesiana? Tá? Quais as relações que eu tenho? Todas as que eu vi, que a gente acabou de ver. Então, eu tenho alguma coisa que fale de R sozinho, que é raiz, mas aqui eu tenho só cosseno. Então, para que eu consiga resolver isso de maneira mais fácil, eu multiplico essa equação por R. Então, vai ficar R ao quadrado igual a 2R cosseno θ. Certo? Essa é uma maneira de resolver. A outra é você isolar aqui a relação, tá bem? Então, é mais fácil lá. Então, nós temos... Agora, quanto é R ao quadrado? R ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado, igual a 2. Quanto que é R cosseno θ? É x, que a gente tira daqui, tá bem? Bom, assim, eu ainda não consigo dizer como é a característica, como é a carinha dessa função, né? Dessa curva. Então, eu posso completar o quadrado nessa equação, tá? Então, a gente pensa assim, quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Qual é o número que multiplicado por 2 dá menos 2? É 1, na verdade, qual é o número que multiplicado por 2 dá 2? É 1. Então, aqui eu tenho 1 ao quadrado, que aí fica quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Como eu tenho uma equação, se eu somei 1 ao quadrado de um lado, eu tenho que somar do outro para não alterar, tá bem? E daí, esta parte, x ao quadrado menos 2x mais 1, eu escrevo como x menos 1 ao quadrado. Mais o y ao quadrado igual a 1. E a equação do que é isso? Equação de uma circunferência de centro 1 e 0 e raio 1. Então, a equação R igual a 2 cosseno θ em coordenadas polares, em coordenadas retangulares, é a equação da circunferência. Ok? E você pode fazer isso. Esse é um exercício que tem no livro de vocês, então é só você lembrar das relações, tá? X igual a R cosseno θ e Y igual a R seno θ para você escrever as equações, tá? Na sequência do livro de vocês, tem as curvas em coordenadas polares, certo? Traçar as curvas em coordenadas polares, então, a sua variável independente é o θ e a sua variável dependente é o R. Eu vou fazer um gráfico com vocês, tá? Para vocês entenderem como faz. Então, suponhamos que eu queira fazer o gráfico de R igual a 2 cosseno θ. Eu já sei que é uma circunferência, né? Mas, como que eu faria o gráfico dessa função em coordenadas polares? Então, aqui eu vou escrever o θ, o ângulo que eu vou escolher, eu vou calcular o cosseno desse ângulo, eu vou multiplicar o cosseno desse ângulo por 2, ok? É isso que eu tenho que fazer. Então, vou colocar aqui os múltiplos de 45 graus, tá? Então, 0, π quartos, π meios, 3 π quartos, 4 π quartos. Vamos ver se a gente consegue fazer o gráfico somente com esses números, tá bem? Então, cosseno de 0 é, vou usar outra cor, cosseno de 0 é 1, 2 vezes 1, 2. Cosseno de π quartos, raiz de 2 sobre 2. Então, 2 vezes raiz de 2 sobre 2 fica raiz de 2. Cosseno de π meios é 0. 2 vezes 0, 0.
Cosseno de 3/4 tá no segundo quadrante, né? 3/4 está aqui, então cosseno é negativo. Menos raiz de 2 sobre 2, então aqui fica menos raiz de 2. E cosseno de π é menos 1, então aqui vai ficar menos 2. Bom, então nós temos que traçar esse gráfico, tá certo? Então, o que a gente faz? Do mesmo jeito que a gente fez para marcar aqueles pontinhos, conforme eu falei com vocês antes, tá? Então, eu faço o eixo polar, faço o polo do eixo polar e a partir daqui eu vou marcar os pontos. Qual o ponto que eu vou marcar? Ó, esse ponto aqui, esse aqui é o R, tá bom? Então, esse ponto tem coordenadas o quê? R igual a 2, θ igual a 0. Esse aqui tem coordenadas R igual a raiz de 2, θ igual a π/4. Esse aqui tem coordenadas R igual a 0, θ igual a π/2. Esse tem coordenadas R igual a menos raiz de 2, θ igual a 3/4. Certo? E esse ponto, então P1, P2, P3 e P4. Esse tem coordenadas menos 1 e π. Então, vou marcar esses pontos, tá bem? No 0, eu vou marcar 2 unidades. Então, suponhamos que isso seja 2 unidades. Então, aqui está o ponto P1, certo? No ângulo π/4, então 45 graus, eu vou marcar quanto? Raiz de 2. Que é aproximadamente quanto? 1,4, né? 1,41, 42. Então, para mim é mais ou menos aqui. Então, aqui está o P1, certo? Em π/2, eu vou marcar quanto? 0. Então, eu vou estar neste ponto aqui, certo? Em 3/4, eu vou marcar menos raiz de 2 sobre 2. Onde que está 3/4? 3/4 está para cima, certo? Positivo. Então, como eu quero menos raiz de 2 sobre 2, eu vou marcar aqui embaixo, esse é o ponto P3. Vou marcar aqui para você ver, ó, esse é o P2, esse é o P1 e esse é o P. Certo? E o ponto P4? O ponto P4 é π, então é para cá, o ângulo π tá para este lado positivo, e eu vou marcar menos 2, então vai estar, o P vai coincidir com o P4. Então, se nós unirmos esses pontos, aqui eu fiz com poucos, tá? Mas se você fizer com mais pontos, você vai ver que isso dá um círculo, tá? O meu não vai ficar muito bonito, porque eu tô fazendo tudo, certo? Que é o círculo de centro 1 e 0 e raio 1, porque aqui é 2, lembre-se disso, tá certo? Então, é assim que a gente marca, ou é assim que a gente traça uma curva em coordenadas polares, tá bom?